Vai ser possível fazer uma apresentação pelo slide ou como é que é? É possível exibir? Então, você tem slide para apresentar? Sim. Vamos. Se der certo, vamos embora. Se não tiver também, tanto faz. A gente faz por aqui mesmo. Tá certo. Eu acho que é melhor não arriscar muito, não. Certo. Então, vamos lá, Leonel, que eu bem coloquei para gravar. Bom, primeiro agradecer a todos e todas, né? Primeiro, assim, para mim é muito gratificante, né, poder saber que tem, né, enfim, um público cativo, né, que gosta dessa discussão, que de alguma maneira também se predispõe, né, nas suas tarefas, né, na sua agenda, que não é muito fácil. Estou vendo aqui muitas pessoas que envolvidas com muitos trabalhos, mas que de alguma maneira conseguem um tempinho para participar aí ao vivo dessa conversa que a gente vem promovendo ao longo de alguns meses já. Então, hoje, então, mais do que nunca, é um momento também, tão importante quanto os demais outros, que é o momento que a gente vai discutir a educação escolar em Guiné-Bissau. E a ideia de discutir Guiné-Bissau, né, tem a ver primeiro com a minha trajetória na Unilab. Então, vou me apresentar. Eu sou o professor Luiz Carlos Ferreira, sou professor da Unilab, sou pedagogo, mestre em educação, doutor na área de políticas públicas e formação humana pela Estadual do Rio. E na Unilab eu trabalho com manifestações culturais africanas e afro-brasileiras. E, além disso, eu reúno estudos na área de educação de adultos. Então, o trabalho que eu tenho feito para discutir, então, a questão da educação de adultos nos países, no Brasil e nos países de África. Então, por esse motivo que as conversas têm acontecido sempre um pouco nessa temática, né, para entender, principalmente Moçambique e agora Guiné-Bissau. E aí, nessa trajetória, eu tenho alguns parceiros. E aí eu quero agradecer a professora Isabel Orquiz, né, que durante esse período aí se aproximou para conhecer o trabalho e também já vem discutindo isso e querendo aprofundar. Então, a todos que estão presentes, né, aqueles também que não puderam estar, depois estará gravado, quero agradecer demais pela presença. Eu sempre digo que a preocupação não é quantidade, é o conteúdo que traz, né, todos esses encontros. Então, o conteúdo de hoje é importantíssimo, porque hoje a gente traz o professor Leonel Vicente Mendes. Leonel é um professor jovem, né, que eu tive o prazer de conhecer numa reunião de colegiado. Vou fazer uma breve apresentação dele, mas é claro que ele vai ter a oportunidade de conversar também com a gente. Leonel, primeiro, meu muito obrigado. Dizer que o Leonel é um guinense. Leonel foi estudante, né, da Unilab Malês, Bahia. Ele, então, é bacharel em Humanidades, pós-graduado em Gestão Escolar, cursa Pedagogia e, ao mesmo tempo, é mestrando da Federal da Bahia. Leonel vai poder falar melhor sobre a sua outra graduação pela Escola Normal Superior Ticuté. Talvez eu não tenha pronunciado de maneira correta, e aí você vai ter a oportunidade de falar com a gente. E o Leonel tem algo que muito me despertou a curiosidade, foi porque numa reunião de colegiado, ele e a professora que acompanhava, a professora Matilde Ribeiro, que é do nosso colegiado, ele foi apresentar o livro dele. Então, ele foi apresentar o livro que ele produziu, não sei se dá para ver, mas eu coloquei a arte, né, do livro, tanto no Instagram como no Facebook. O livro dele, então, chama-se Caminhos e Descaminhos do Sistema de Ensino Guinense, Avanços, Recuos e Perspectivas. Então, o interesse, né, em discutir a educação escolar, sobretudo a educação de adultos, tem algo que o Leonel vai poder discutir um pouco com a gente, apresentar um pouco também do seu estudo, da sua vida, né, enquanto também estudante, e ao mesmo tempo agora como um pesquisador que vai aprofundar provavelmente essas discussões na Universidade Federal da Bahia. Então, Leonel, meu muito obrigado, seja bem-vindo a essa conversa. Vamos fazer o seguinte, vou passar então para você contar um pouco para a gente sobre a sua trajetória, né, a sua trajetória em Guiné-Bissau até chegar no Brasil, uma trajetória que envolve um pouco da sua vida acadêmica e da sua vida profissional, né, e um pouco da sua vida pessoal, porque você estudou, é claro, em Bissau. Então, assim, o que te motivou a ir para o Brasil, né? Quais são as questões que você pode formular para a gente em relação à sua vinda e o que você traz e tem, né? Já de vida acadêmica e profissional.
Então, é com você a palavra. Muito boa tarde, professor Luiz, e boa tarde a todos e a todas que estão acompanhando essa, essa live, né? E, primeiramente, gostaria tanto, no fundo do coração, né, de felicitar, de parabenizar o professor Luiz pela iniciativa de estar aqui conversando comigo, trocando experiência. A gente está vivendo um momento assim muito difícil, né? Um momento de pandemia, e estamos passando por um período histórico, talvez seja única, né? E ter um encontro igual a esse aqui, para mim, é de grande importância e também de grande significância. Eu sou Lionel, como o professor apresentou agora, né? Sou Lionel Vicente Mendes, sou guineense e atualmente estou fazendo mestrado na UFBA, na Faculdade de Educação. Eu cheguei aqui no Brasil em 2014. Somos o primeiro grupo de estudantes de Campo dos Males. A gente chegou aqui se eu não estiver errado, em mês de maio de 2014. Inauguramos Campos dos Males em junho do mesmo ano. Mas antes, em Bissau, eu fiz meu percurso acadêmico em Bissau, fiz ensino liceal, depois a minha primeira graduação também obteve em Bissau, na Escola Normal Superior Chibouté, como o professor referenciou na apresentação. Aí fiz graduação, ou seja, bacharel em língua inglesa, né? Aí eu dava aulas, eu dei aulas, eu acho, um ano, 2 anos depois eu tive a oportunidade de vir para o Brasil para poder aprofundar a minha formação. E como a maioria deve saber, né, processo seletivo de vinda para cá envolve muitas questões. Você tem que participar de um processo seletivo, prova e tudo mais. E nessa oportunidade que eu tive, eu consegui, como outros colegas, a gente conseguiu obter nota, resultado muito bom, e fomos selecionados para vir para o Brasil. Cheguei aqui no Brasil, como eu já havia tido formação superior em Bissau, menos de um ano, comecei logo a trabalhar aqui no Brasil, dando aulas num colégio particular em Candeias, um município assim pertinho de São Francisco do Conde. Comecei a dar aulas lá. Trabalhei, eu acho, 3 anos nesta escola, é um colégio particular. Foi uma experiência assim muito difícil inicialmente, porque dar aulas no Brasil e em Guiné-Bissau são duas perspectivas que é diferente, né? Você precisa de estar inserido num universo acadêmico assim, onde é uma outra realidade, entende? A gente, nessa escola, eu acho que essa experiência me ajudou bastante a crescer academicamente. Nessa mesma escola, eu tive também outras oportunidades, né, nessa cidade, sempre quando acontecia evento, geralmente a Secretaria de Educação costumava me convidar para participar das palestras, encontros e tudo mais, falando sobre África. E na Unilab também desempenhei várias outras funções. Eu sempre fui aquele estudante, assim, desde graduação, aquele estudante curioso que gosta muito de fazer coisa, de não esperar para ninguém, não é? Posso dizer assim, entre aspas. Aí, a partir desse universo que eu me inseri é, na, nas palestras, rodas de conversa, sempre quando tenho oportunidade, eu e mais colegas, a gente era convidado para falar da África, falar da nossa experiência aqui no Brasil. E a partir desse momento terminei graduação, fiz pós-graduação também em gestão pública na Unilab, depois fiz licenciatura em pedagogia, me formei no ano passado, eu acho que já fiz um ano, né? No ano passado, agora estou fazendo mestrado na UFBA. Essa é a minha trajetória, o meu percurso acadêmico profissional aqui no Brasil. Foi um percurso assim muito árduo, ou seja, está sendo assim um percurso muito árduo, de muito trabalho, batalha e tudo mais.
Leonel, Hello. fala para mim qual é a localidade de Guiné-Bissau, de onde você veio? Sim, eu veio de Bissau, eu veio de capital mesmo, mas na verdade, pronto, eu gosto sempre de Hello. ressaltar isso, né? Eu sou de capital, que é Bissau, mas ah, o grupo étnico que eu pertenço é de região de Cacheu, concretamente Canchungo, né? Sim. Pertence ao grupo étnico que é Manjaco, um- é um grupo étnico como os demais grupos. Ah, da etnia Mandiaco. Exato. Sim, como muitos dos nossos estudantes, né, Leonel, eu me lembro que eu tenho alguns estudantes dessa etnia. Sim, Então, sim. assim, provavelmente é uma das que tem, a Unilab tem um grande volume aí de estudantes, né? Sim, Tanto tem. Ceará quanto Bahia. Agora, Leonel, fala para a gente um pouco sobre as motivações do livro, né? Porque você traz as contribuições de um livro em que a gente tem muita curiosidade em conhecer, né? Que é quando a gente tem a curiosidade de tratar, né, do sistema de ensino Guiné-Bissau, a gente se depara com a grata surpresa de ter um livro que trata então dessa questão que para a gente é muito inédita, né, em termos de produção. A gente não tem muitas produções ligadas à Guiné-Bissau, né, salvo alguns artigos. Mas fala para a gente os caminhos um pouco da produção do seu livro, até você chegar, então, a essa contribuição. Sim, a produção do livro Descaminho do Sistema do Ensino Guinense, o senhor apresentou agora, né? É um livro que eu comecei assim a trabalhar já no finalzinho de licenciatura, né? Últimos períodos, semestre de licenciatura, eu comecei a dedicar nessa pesquisa. Sempre eu tive essa curiosidade de fazer alguma coisa. Inicialmente, a intenção não era escrever um livro. Eu estruturei o trabalho. Eu queria escrever um artigo assim, mas depois de estrutura do trabalho, eu comecei escrevendo, só que no quantidade de páginas era muito, sabe? Aí eu acho que eu estava em 20 páginas, depois nem entrei na segunda sessão. E a partir daí comecei conversando com a professora Eliane, que me ajudou bastante. Aí eu fui conversando com ela, falei, professora, eu estou escrevendo um artigo, mas eu acho que essa aí provavelmente, nenhuma revista assim vai aceitar um artigo de 30 e quase 40 páginas. E ela falou, hoje, envia para mim, depois eu vou olhar, a gente vai fazendo ajustes. Enviei para ela e ela olhou depois falou, Maleu, por que você não transforma o seu artigo num ensaio acadêmico? Você vai conseguir. Eu falei, professora, será que eu vou conseguir transformar no ensaio? Ela falou, sim, você já tem uma quantidade de páginas assim, bem escrita e bem estruturado. Basta só acrescentar mais algumas páginas, você pode transformar num ensaio, a gente vai conseguir publicar sim. Eu falei, tá certo, vou pensar nessa proposta. Aí eu comecei conversando com outros professores, aí trocando ideia com colegas e fiz uma nova reestruturação. Como eu já tinha escrito outros artigos que eu estava querendo publicar, mas eu não publiquei, aí comecei fazendo um trabalho de base, de organização, de tudo mais. Aí fiz uma organização do trabalho novamente, fiz uma nova reestrutura do trabalho. A partir desse momento, me dediquei logo a transformar o ensaio no livro. Aí aprofundei pesquisa durante um ano, praticamente uma pesquisa que foi realizada durante um ano. Comecei em 2019 e terminei em 2020. Dezembro de 2020 foi publicado. E foi uma experiência assim muito bom. Eu acho que talvez seja uma das melhores experiências que eu vivenciei durante a graduação, né? Quando eu me inseri nessa pesquisa do livro, foi um momento assim ímpar, passava quase todo o tempo, todo final de semana escrevendo, lendo, assim, pesquisando sobre o assunto. Conversei também com amigos lá em Bissau e colegas que estão também aqui estudando
a gente trocou informação, e foi a partir, a partir desse, a partir desse universo, ou seja, a partir desse contexto que o livro foi escrito. É uma obra assim que eu até hoje, eu acho que talvez na frente a gente vai conversando sobre características, sobre o resultado de pesquisa do livro. Pensando num estudante de graduação, sempre eu falo isso. Eu, enquanto estudante de graduação, e agora, Leonel, enquanto estudante de mestrado, é uma coisa assim totalmente diferente. Quando eu escrevi o livro, eu tinha uma outra visão, mas agora, hoje, estou tendo mais uma outra visão, sabe? O livro me abriu porta, né? Eu estou hoje inserido num universo de muita responsabilidade, porque quando você recebe mensagem dos seus leitores, assim, que lê o livro, que já tiveram contato com o livro, esse feedback que eu estou recebendo é uma coisa assim muito gratificante, né? Tanto ela de parte crítica, sugestões, sabe, elogios. É uma coisa assim que eu acredito que todo leitor, ou seja, todo escritor, assim espera desse retorno, né? De retorno de parte dos leitores, das pessoas que se interessaram no livro, sabe? Dos professores também de Campo dos Males que eu tenho assim é, que eu posso dizer me ajudaram bastante. Foram vários professores envolvidos, não só professores, estudantes também, que contribuíram na obra. É um trabalho, assim, como eu deixei no agradecimento, é uma obra feita por múltiplas pessoas, sabe? Muitas pessoas participaram do processo, assim, de conversa, de sugestão, tanto na revisão também, professores contribuíram bastante na revisão. É uma obra, assim, que eu não gosto muito de falar da minha obra. Eu prefiro o leitor falar, porque quando eu for falar, às vezes parece que você está se achando de melhor ou alguma coisa parecida disso, mas não é. Mas pelo que eu estou recebendo até agora, são palavras assim motivadoras que nos dá mais vontade de prosseguir, de continuar fazendo o nosso trabalho que é pesquisa. Então, Leonel, agora vamos mergulhar nesse teu livro. O livro, ele tecnicamente, né, ele vai produzir para a gente um conhecimento que vai discutir o sistema, né, educacional guinense. E aí, então, eu queria agora, Leonel, que você pudesse mergulhar conosco aí no sistema educacional. Né? Eu queria que você contasse um pouco como funciona, então, o sistema educacional em Guiné-Bissau, para a gente poder ampliar, né, a nossa conversa. Dentre as lives, né, que a gente tem feito aí, você deve ter visto, talvez, em que a gente pôde conversar com o professor Daltarim da Costa, que foi ex-ministro. Ele ficou um tempo muito curto, né, a gente sabe que essa questão do ministério, ela está ligada ao governo, né, a política de governo, e ele foi um dos que foi nomeado para assumir 2019, e saiu agora em 2020 do Ministério da Educação de Guiné-Bissau. E aí você vem com um livro que vai discutir exatamente o sistema. E eu queria então que você pudesse explicar para a gente como funciona essa educação básica, se você sabe a respeito da educação de adultos, que está dentro da educação básica, e da educação superior, ou seja, como funciona a educação em Guiné-Bissau. Muito obrigado, professor. O sistema educativo guineense, né? Ou seja, o sistema educativo nacional, provém do atual sistema que eu estou falando, provém da reforma que entrou em vigor durante o ano letivo 2010-2011. Essa reforma é um marco histórico no processo de organização e sistematização do ensino. A partir dessa reforma, o sistema foi subdividido em 6 subsetores, ou seja, assim, pré-escolar, ensino básico, ensino secundário, formação técnica e profissional, ensino superior e alfabetização. O ensino pré-escolar, ele é destinado às crianças desde 3 anos de idade. Ingresso no ensino básico é fornecido, quer dizer, o ensino pré-escolar ele é fornecido em jardins, creches, que maioritariamente de iniciativa comunitária ou privada.
e outros também pertencem a entidades religiosas. E o ensino básico, ela vai dividir ao longo de 9 anos de escolaridade, ou seja, o ensino básico é desenvolvido ao longo de 9 anos de escolaridade. E ele é organizado em 3 ciclos. O primeiro ciclo, que corresponde primeiro a 4 ano de escolaridade, esse primeiro ciclo está subdividido em 2 fases, de seguinte forma: a primeira fase inclui primeira e segundo ano de escolaridade. Segunda fase abarca terceiro e quarto ano de escolaridade, e o segundo ciclo que vai formar a terceira fase do ensino básico, vai incluindo o quinto e sexto ano de escolaridade. Já o terceiro ciclo, que vai corresponder sétimo, oitavo e nono ano do ensino básico, ela é a quarta e última fase do ensino básico. Já no ensino secundário, o que vai corresponder décima primeira e 12º ano de escolaridade. Nesse ensino secundário, você vai ter o ensino geral e ensino técnico profissional. O ensino geral, ela vai integrar cursos dirigidos presencialmente para prosseguimento de estudo. Quer dizer, quem quiser prosseguir estudo nas universidades tem que fazer ensino geral, ensino secundário geral. E também tem outra que é via profissional, que não pretender continuar a seguir uma formação superior nas universidades, pode simplesmente fazer um ensino técnico profissional, que são cursos destinados às pessoas que querem já inserir no universo do trabalho. Já a formação superior, que é a formação superior ou formação técnica profissional, esse sector ela vai assumir 2 formas distintas na Guiné-Bissau. Você tem uma formação de inserção profissional, que é aberta através de concurso aos alunos que terminaram ensino básico. Por exemplo, quando o aluno chega à 6ª classe, aqui fala de 6ª série, esse aluno pode ir já fazer uma formação profissionalizante, sem necessariamente ir até segundo ciclo de ensino secundária. Mesmo no ensino básico, esse aluno pode optar por formação profissional, ou seja, profissionalizante. Tem alguns centros que dão essa formação, por exemplo, a DPP, que é um centro vocacional que é criado. Esse centro, ela é muito interessante, dá algumas formações técnicas para alunos que pretendem seguir nesse universo. E também recentemente tem Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, que é SENAI. Nessa escola, os alunos são selecionados e eles aprendem diversos ofícios e práticas que vão lhe dar uma profissão ou seja, eles vão aprender durante 6 meses a profissão de mecânica, de automóvel, instalação de consertação de computador, construção civil, corte e costura. São cursos mais procurados nesse segmento nesse centro que é Senai. Leonel, deixa eu fazer uma pergunta, deixa eu te interromper. Então a gente está falando de um básico que vai até até a 6ª classe. Depois ele pode, então, como você está explicando, né, ele pode passar pelo profissionalizante, ele pode entrar numa outra área, é isso? Isso, Ou ele exatamente. precisa concluir até o 12º ano? Sim, por exemplo, quando o aluno não quer seguir, quando o aluno não quer seguir uma formação assim superior nas universidades, ele simplesmente, quando concluir 6º ano de ensino básico, pode já fazer um curso profissionalizante. O sistema educativo permite isso. Só que não permite o contrário. Quando você quer fazer um curso superior nas universidades que tem lá em Guiné, você tem que terminar o ensino secundário, tem que terminar o 12º ano do ensino secundário.
mas não querendo fazendo uma formação na universidade, você simplesmente pode concluir ensino básico, que é até sexto ano, último ciclo, aí você segue nesse universo de curso profissionalizante. O nosso sistema de ensino permite isso. Assim também que eu vou falar na frente, né? O sistema de ensino também permite, quando o aluno atinge nono ano do ensino secundário, esse aluno já pode fazer um curso profissionalizante também, mas para fazer um curso na universidade tem que terminar o 12º ano do ensino secundário. Sim, E, sim, tô entendendo. sim, como eu estava falando, o ensino técnico profissional, ela vai ensinar aos jovens que concluíram pelo menos ensino básico, ou seja, pelo menos o nono ano, né? Tem duração de 3 anos, vai conferir um grau acadêmico. Esse tipo de ensino também ele vai ser fornecido através de CENFA, Centro de Formação Industrial, ou seja, a partir do ano 2010, 2011, esse centro passou a ser transformado a ENAFOR. O ensino superior no país geralmente começou a funcionar antes de mecanismo geral que regulamenta esse segmento, esse quadro. Ou seja, o ensino superior começou a funcionar no país a partir de 2003. Só no ano 2009 que foi criado o Instituto de Ensino Superior de Investigação Científica, ou seja, o ensino superior foi trazido, foi aberto, começou a funcionar antes de um regulamento assim, um regulamento legal que vai controlar, que vai determinar, que vai ordenar a forma de funcionamento desse ensino. E nesse quadro de ensino superior, só vou destacar alguns aqui para não deixar a conversa assim tão chato, né? O ensino Ah, superior, Leonel, provavelmente faz parte da apresentação que você preparou, não é isso? isso, exato, Ah, sim. sim. Não, tudo bem, O, pode continuar sim. falando. Pronto, o ensino superior, ela é de dois tipos. Tem o ensino universitário, que conduz uma obtenção de um diploma acadêmico, e o ensino não universitário, que eu falei anteriormente, que vai conceder, vai conduzir um diploma profissional, né? O ensino dito não universitário, ele é ofertado no centro de formação, por exemplo, Centro de Formação Administrativa, que é CENFA. Esse centro foi criado em 1980 para oferecer cursos médios de contabilidade e administração, a fim de reforçar quadros profissionais da administração pública do país. Só que a partir de 2010, 2011, esse centro converteu-se na Escola Nacional de Administração, que é ENA, e são ministrados cursos de licenciatura em administração e contabilidade. E alfabetização de jovens e adultos, essa modalidade de ensino faz parte da educação não formal, é um termo que eu não gosto assim muito, né? E abrange os adultos. Essa formação é constituída por 3 níveis de ensino. O ensino que duram até 4 meses em cada um. Outros cursos de alfabetização de adultos fazem-se em centros geridos pela comunidade, ou seja, por ONG. Não existe nenhum centro de alfabetização específica gerido pelo Estado. E o Estado simplesmente vai encarregar de formação dos animadores, de elaboração de material didático, bem como no segmento desse subsector, por intermediário dos funcionários da Direção-Geral de Alfabetização, alojada no Ministério da Educação, ou seja, é um departamento do Ministério da Educação. E você vai ter formação de professores também. Formação de professores de ensino básico, ensino básico elementar, ensino básico, são formados em 3 escolas, 3 escolas do país, né? Escola 17 de Fevereiro, Escola Amiga Cabral de Bulama, Escola Nacional de Educação Física e Desporto, que é NEVD. Essa escola ela é destinada à formação dos professores para a área de educação física. A forma de ingresso após ter concluído o nono ano, ou seja, fim de ensino básico.
quando um aluno termina o ensino básico, já pode fazer o tese de admissão nessas escolas de formação dos professores de ensino básico. E ele vai receber uma formação de 3 anos. 2 anos são anos teórico e terceiro ano é dedicado a um estágio de prática pedagógico. O professor de ensino secundária são formados tradicionalmente na Escola Normal Superior Chicoté, que é uma escola onde eu fiz formação superior de língua inglesa. Já a partir de 2010, 2011, essa escola foi transformada em ESE, que é a Escola Superior de Educação. A forma de ingresso também ela é aberta aos jovens que concluíram pelo menos 12º ano do ensino secundário. E mais ou menos assim foi a construção do nosso sistema educativo. Eu não falei de algumas universidades também que tem lá em Guiné, não é? Que oferece também formação de professores. A Universidade Amílcar Cabral, ela também faz formação de professores, foi assim aceito, né? Os professores são formados também nessa universidade e outra universidade também que é a Universidade Lusófona também faz formação de professores nessas duas instituições, um é pública, o outro é privado. Sim. Leonel, me resgata aqui. Você saiu de Guiné-Bissau para vir cursar a graduação aqui, não é isso? Você já Sim, tinha concluído o seu secundário lá. sim, eu concluí ensino secundário em Bissau e fiz primeiro graduação também em Guiné. Ah, sim, sim, sim. Foi a que você foi a que eu apresentei dessa escola que eu Exatamente. dei uma titubeada aí no nome. Leonel, quando desse período que você viveu lá, né, e até hoje, por exemplo, você sabe falar para a gente a respeito dessa relação de analfabetismo, evasão, insucesso? Você consegue falar para a gente um pouco desses problemas da educação vividos no país? Sim, são problemas assim bem latentes no nosso sistema do ensino, né? Que são de analfabetização, taxa de analfabetismo ainda é muito maior, mas é preciso fazer um recorte quando a gente fala de analfabetismo, que eu fiz uma observação numa passagem do livro, né? De que tem alguns cidadãos que são alfabetizados nas escolas corânicas, só que aí elas entram como analfabetos numa perspectiva assim muito mais ocidental, né? Mas na verdade elas foram alfabetizadas numa outra modalidade de ensino. Com o nosso sistema de ensino, sistema educativo praticamente não dá muito valor. E que são de evasão escolar, foram vários fatores que motivam a evasão escolar, como eu apontei no livro, né? Que são de casamento precoce, que são de distância média entre a escola e a comunidade, ou seja, a residência do aluno. Tem também problema de reprovação, alta índice de reprovação, e a gravidez precoce é um dos problemas assim que envolve a índice de evasão escolar, porque quando uma criança já engravida, a probabilidade de continuar a estudar é muito pouco, porque a questões familiares às vezes é muito forte, a questão também cultural é muito forte no nosso país. Muitas vezes as meninas grávidas, né, não são assim, não têm oportunidade de continuar os seus percursos acadêmicos, passam a desempenhar uma outra função, né, de esperar filho, de uma mulher já que vai se casar, sabe? E há pouco estímulo mesmo dessas mulheres, dessas meninas que são que de certa maneira engravida para continuar e percursos acadêmicos, para continuar a formação no nosso país. Isso é um problema muito sério. E temos também um problema de alta de questão geográfica mesmo, de localização da escola.
Tem crianças que percorrem praticamente 8 quilômetros, 12 quilômetros para ir até centro, até uma instituição escolar mais próximo da sua residência. Nessa passagem do livro, eu dialoguei bastante com um gráfico, com tabela que foi elaborado por professor José Carlos Sangreman, onde ele vai fazer mostrando qual que é a distância média entre uma residência habitacional e uma instituição escolar, principalmente de ensino básico. No interior, esse problema ele é muito mais grave no interior. Você vai ter outras regiões, como o caso da região de Biombo, região de Gabu, onde praticamente crianças sacrificam muito para até chegar na escola. Isso é muito cansativo. Até final do ano, muitas vezes, essas crianças não aguentam, porque é cansativo. Principalmente quando chega o período de comercialização de castanha de caju no mês de abril, maio, e muitas crianças abandonam a escola, né? E passam a fazer essa tarefa, que passam a ajudar familiares, né? Na questão de apanha de castanha de caju. Isso é um problema que o nosso sistema de ensino tem que responder, tem que resolver. Como eu falei recentemente, que são também de alta taxa de reprovação, porque quando uma criança reprova 2 anos no mesmo nível, no mesmo série, essa criança, para continuar a estudar, às vezes não recebe estímulo por parte da família, não é? Ele passa a abandonar a escola porque, poxa, eu vou já 2 anos no mesmo nível, como que eu vou conseguir? Qual que é o meu futuro nesse universo? Porque eu estou aqui? Mas nem sempre também nem sempre também envolve esses problemas que eu estou apontando. Muitas vezes também a gente precisa de questionar que tipo de educação que essas crianças estão sendo oferecidas. Será que essa educação estão correspondendo com as suas expectativas? E eles estão invadindo a escola porque alguém já chegou de conversar com essas crianças para poder, com esses alunos que estão aí invadindo, para saber qual que é a razão ou qual que é o motivo. É preciso responder a essa escola, porque é preciso, desculpa, responder a essas questões, porque nem sempre a criança invade porque ela quer. Muitas vezes a forma como a escola é perspectivada nem sempre corresponde à expectativa dessa criança, porque para um olhar, eu gosto muito de conceito de um pesquisador, Adelzínia Maria Norberto Dias, onde ela fala que são de inclusão excludente, porque hoje o importante não é só colocar crianças dentro de sala de aulas. Às vezes, essa escola exclui mesmo criança, mesmo estando dentro de sala de aulas, porque vai ter um currículo que não dialoga com a sua realidade, vai ter também outros problemas que vão envolver, por exemplo, crianças estão dentro de sala, estão aí aprendendo o que eles estão aprendendo? Será que esse conhecimento corresponde à sua expectativa, tem a ver com suas necessidades básicas, tem a ver com seus modos de vida? É preciso responder essas questões. Por isso que eu fui no livro criticando, falando de currículo eurocêntrico, fazendo toda essa crítica do ponto de vista epistemológico, tentando perspectivar um outro currículo que é etnocurrículo, que possivelmente pode ser uma alternativa. Com certeza não vai, assim, resolver todos os problemas que o nosso sistema de ensino enfrenta, mas pode diminuir essa desigualdade, tanto do ponto de vista social, assim como do ponto de vista epistemológico, porque não pode só colocar crianças dentro da sala de aula sem questionar como eles estão aprendendo, qual que é a significância, qual que é a política de sentido que esse ensino e qual que é a política de sentido que eles estão dando para o aprendizado que eles estão aprendendo dentro de sala de aulas. O que isso significa para eles? O que isso significa para a sua vida, sabe? Para a sua comunidade, para o seu futuro? É preciso responder essas questões que eu acho que muitas vezes a gente só olha, culpabiliza crianças,
culpabiliza pessoas que estão invadindo a escola, mas nunca paramos assim para pensar, para fazer um crítico, ou seja, para fazer para fazer série de questionamento, sabe? É preciso é preciso ir muito além é preciso ver questão de evasão escolar numa perspectiva muito mais ampla, sabe? Numa perspectiva que vai envolver esse sujeito mesmo os que estão invadindo a escola. Nem sempre eles estão invadindo a escola, mas sim são escolas que estão os expulsando. Leonel, então, explica para a gente sobre uma questão que eu acho que você já colocou, mas que talvez fosse interessante pensar novamente, que é o seguinte. Então, para mim, né, passa quase que a certeza de que o currículo escolar não conversa com a cultura. É como se a cultura guineense fosse a parte, estivesse separada do currículo escolar. De fato, é isso. E fala um pouquinho sobre essa relação cultural, que você falou do casamento precoce, da gravidez precoce. Tem uma questão cultural aí, talvez, que passa pela religiosidade. Como você explica, primeiro, essa questão das manifestações culturais que existem em Guiné-Bissau e como isso se repercute ou não na escola? Que eu me lembro muito bem que eu trabalhei na sala de aula a dança da Tina, né? Aí, quer dizer, tem alguns ritos religiosos, né, que envolvem a formação do povo, mas que na escola há uma cisão, né, que Moçambique tenta trabalhar isso com um currículo, com a discussão sobre cultura local no currículo, né? Então, Moçambique me parece que já agora no currículo mais atual já tem uma disciplina chamada cultura local. Como é que você viu isso na tua pesquisa ou enquanto estudante? Como é que você pode falar para a gente a respeito dessa relação com a cultura? Se ela esteve presente em algum momento na sua vida escolar ou também na pesquisa que você fez? Sim. Cara, parece ensaiar. Sim, professor. Você está ouvindo, é? Tô ouvindo, tô ouvindo. Conseguiu mudar a máquina, é isso? Não, estou só ligando aqui no carregador para poder, porque a Tá bateria está. bom, tá ótimo o som, tá ótimo. Já tá bom aqui. Ok. Desculpa por interromper, porque Quer que eu estou. volte? Quer que eu fale de novo? Não, eu percebi a pergunta muito Pegou, né? bem. Sim. Olha, esse é um dos problemas sérios, não é? Que eu acho que é um problema que vem sendo questionado desde muito tempo. Muitas pesquisas estão sendo feitas, né, falando sobre essas questões, né, questionando o lugar de cultura no nosso currículo, como as crianças estão aprendendo e porque o Guiné-Bissau é um país multiétnico e multicultural. E porque não a gama de cultura, né, a diversidade étnica, tanto religioso, cultural, falando da música, dança, espiritualidade, porque todos essa gama de riqueza que a gente tem não entra no currículo escolar, porque a escola continua sendo um espaço assim muito eurocêntrico, um espaço assim eurocêntrico que não discute problemas que a gente tem no país, que não insere, ou seja, que não envolve essas questões de manifestações culturais, sabe? É um problema que eu acredito que é um desafio para resolver, que a questão de Tina que você está falando, Tina, além de eu não sou pesquisador, eu não exploro assim muito sobre Tina, mas tem muitos escritos falando sobre essas questões, inclusive é, Odete Simedo fez uma tese de doutorado falando sobre essa relação de música tina, ditos, conversa de dito, né? Que falando sobre essas questões, né? É uma manifestação cultural assim muito rica, sabe? A forma organizacional, a forma como pessoas inserem nesse universo
da prática de tina, de manifestação cultural e tudo mais. Mas só que a escola não discute sobre essas questões, sabe? Não problematiza sobre essas questões. É realidade que o nosso sistema de ensino não foi perspectivado para poder olhar a nossa realidade cultural, para poder acolher a nossa identidade, a nossa história. Infelizmente, é um problema que a gente enfrenta. Imagine só, por exemplo, quando chega um momento de criança ir fazer a, a sua prática cultural, que a gente fala de fanado, é um é uma escola também, sabe? Tem tudo a forma de organização. É um espaço onde as pessoas têm que ir para poder cumprir com os ritos tradicionais da sua etnia. Mas só que quando chega esse momento, a escola às vezes não libera a criança para poder participar naquele processo identitário, sabe? A escola não dialoga com esses conhecimentos produzidos nesse espaço, tanto na Barraca de Fanado, no espaço de Mandiandade, Pina, em outras manifestações culturais. A escola não consegue dialogar, não consegue estabelecer um diálogo horizontal com esses conhecimentos produzidos nesse espaço. É preciso pensar, é preciso mudar a forma de é preciso realmente fazer uma reforma curricular onde essas manifestações culturais não vão ser ensinadas na escola, onde as crianças vão discutir, porque eles fazem parte desse universo, sabe? Mas quando chega na escola não fala praticamente nada sobre esse assunto. É uma realidade, eu acho que é um desafio que o sistema educativo guineense enfrenta, principalmente no proposições curriculares que lá existem, que não dialoga com essas questões. Basta pensar, né, Leonel, que muitos dos estudantes africanos, né, passam a conhecer muito mais da sua história aqui, né, por exemplo, na Unilab, né, muita história de seus países, toda a relação de empoderamento, toda a questão cultural, né, a valorização e reconhecimento da questão cultural, em muitos casos acaba sendo uma descoberta aqui, né, já que em seus países a educação não promoveu, né, esse nível de reflexão, de reconhecimento da cultura, de valorização daquilo que já se tem, né, propriamente dito, encarnado no país. Leonel, isso não está no nosso script, mas eu fico pensando muito sobre a questão das línguas locais. Né? Em Mandiaco se fala crioulo? E como você viu, né, seja na pesquisa ou enquanto estudante, essa relação também das línguas locais frente à língua oficial, né? Porque quando a gente discute, por exemplo, a alfabetização de adultos, a gente cai nessa questão, né? Quer dizer, o adulto, ele já é alfabetizado, mas ele é alfabetizado na língua dele. A gente estava com a experiência aí da língua sena, né, em Moçambique, e aí ele se depara com uma outra realidade, que é a realidade que vai dizer, por exemplo, sobre o que tem na bula de remédio, sobre a prescrição que o médico deu, sobre a Bíblia que ele lê, e aí ele vai precisar da língua oficial, que é o português. E como você viu isso na pesquisa ou como estudante também? Essa questão dessas línguas. Alguns já estudam a questão do multilinguismo, né, nos países de África. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. O que você pode nos dizer? Sim, tem até um tópico, né? Uma sessão, não me lembro, parece terceiro, quinto capítulo, não, sexto capítulo, né, do livro, onde eu fiz essa análise, né? Tentei mostrar como língua portuguesa tem sido problema do nosso sistema de ensino, ou seja, tem trazido problema para aprendizados, ou seja, aprendizagem dos alunos, a língua portuguesa em si, porque o nosso país, o português é escolhido, né, como língua oficial, mas tanto na Constituição da República não tem nenhum ponto falando sobre oficialização de língua portuguesa, assim como na lei do sistema de ensino guinense, lei de base do sistema de ensino guinense,
também que é um documento muito importante que sistematiza política de ensino no nosso país, não referenciou nenhum ponto falando que a língua portuguesa deve ser a língua oficial do nosso país. Ela vai ser determinada a partir de um decreto, podemos dizer assim, a partir de um decreto que essa língua vai para o decreto de novembro de 2009, se eu não tiver errado, 2009 ou 2012, se eu não tiver errado, depois está no livro aí, vou consultar. Vai dizer que a língua portuguesa deve ser usada em toda a instituição pública do país. Só que o decreto não justifica porque essa língua deve ser usada como obrigatório nas instituições públicas do nosso país, principalmente na escola e em outras instituições. A língua portuguesa, de forma como chegou no país, quem estudou o processo colonial, sobretudo essa relação de colonizador e colonizado, não deve espantar muito quando se fala que Guiné-Bissau praticamente só 11% da população que fala a língua portuguesa, de acordo com dados de pesquisa de Lidies Catamburlo. Vai mostrar que somente 11% da população que fala a língua portuguesa são pessoas maioritariamente concentradas na capital, né, do país, que é Bissau. São pessoas já que têm um nível acadêmico muito alto, né? São pessoas assim bem escolarizadas, que têm acesso a esses espaços públicos, têm outros meios de aprendizagem. São pessoas que acessam lugares assim de privilégio, podemos dizer assim. Enquanto que outras línguas, que é a língua crioula, que eu chamo de língua crioula, que é língua nacional, ela ganhou essa característica da língua nacional justamente no processo de luta pela independência. Era a única língua que o movimento da libertação de Guiné-Cabo Verde, que é PGC, falava. Ela foi popularizada a partir do contexto de luta de libertação nacional, porque diferente com outros países, Guiné-Bissau, você tem língua crioulo praticamente que se fala não em todo o território nacional, mas grande parte do território nacional, pessoas usam língua crioulo na comunicação do dia a dia. Você vai ter também outras línguas que são línguas assim étnicas, não é? Ou seja, línguas de grupos. Exatamente, são línguas de cada etnia vai ter a sua língua, por exemplo. Mas língua crioula, muitas pesquisas já apontaram isso, que é possível colocar língua crioula no ensino, num sistema de ensino bilíngue. Apontei uma escola em Ilha de Boubaque, em Guiné-Bissau, né? Nas zonas de arquipélago dos Bijagó, é uma escola que adotou esse ensino bilíngue, mas o resultado de aprendizagem nessa escola, ela é muito mais consistente, ou seja, tem um resultado muito bom em relação às escolas que aprenderam, que se aprende somente monolíngue, que escolheram, que adotaram a língua portuguesa como língua de ensino. Não é que a gente precisa de diabolizar ou feticizar a língua portuguesa, mas é preciso também olhar as nossas línguas. Por exemplo, a questão de implementação de língua crioula, ou crioulo na escola, eu sempre defendo isso. Não tem a ver com questões, problemas técnicos, mas se deve provavelmente problemas ideológicos. Talvez pessoas, não é, que estão ali no poder, eu chamo dos políticos, talvez elites, não querem que os seus filhos aprendam numa língua, num determinado contexto histórico, foi chamada de dialeto, e eles querem ainda continuar de marcar esse espaço. Quando você quer demarcar o espaço, geralmente o espaço de privilégio, de prestígio, você vai continuar mantendo a língua de colonizador como língua oficial, sabe? E essa questão tem trazido problema na aprendizagem dos alunos, porque praticamente em Bissau, dificilmente você vai encontrar pessoas falando em língua portuguesa. É muito mais fácil encontrar dois jovens falando em língua inglesa ou francesa
de que a língua portuguesa, sabe? Porque de forma como ela foi imposta no nosso país, ela não foi imposta de uma forma assim amorosa ou de uma forma onde há negociação, mas ela foi imposta de uma forma assim obrigatória, de uma forma brutal, e num determinado contexto histórico, durante a luta pela independência, existia até lei que falava que essa língua, para obter estatuto de civilizado, o sujeito, ou seja, as pessoas, os ditos não civilizados, para poder ter essa passagem, esse grau civilizacional, a pessoa deve saber falar a língua portuguesa, sabe? E tinha até algumas leis lá que determinava como que os colonizadores queriam que essa língua fosse falada pela toda a população, né? Mas com questões mas isso não foi possível por conta de resistência cultural que a população demonstraram ao longo da luta pela independência, porque por demais que a colonização foi um processo brutal, mas não conseguiu assim na íntegra desfazer a cultura do povo colonizado. O povo colonizado continuavam, ou seja, continuavam e continua até hoje preservar suas culturas, suas identidades, suas cosmovisão. Isso é presente no nosso, isso é uma coisa assim latente no nosso país, sabe? Problema de língua, não só eu falando, mas tem muitos meninos que estão estudantes também do Unilab e outros de outras faculdades, não é? Que estão problematizando a questão da língua, não é? Porque já percebemos que o problema não é questão de metodologia de ensino de língua portuguesa, mas tem a ver com todo o processo cultural de imposição da língua portuguesa, que não é uma língua de comunicação de dia a dia dos guineenses, sabe? E isso tudo vai ter também a sua implicação na escola, principalmente no processo de aprendizagem de aluno. Isso vai prejudicar, ou seja, vai dificultar o aluno aprender de forma como deveria. Eu acho, cheguei de apontar isso no livro, né, falando que a forma como o Estado perpetua a violação de direitos humanos, fazendo isso latentemente, violando o direito de seus povos, porque quando você proíbe uma pessoa é, aprender, sistematizar conhecimento na sua língua, simplesmente você está praticando um ato simbólico de violação de direitos humanos, porque cada um tem direito de aprender na sua língua, cada um tem direito de falar na sua língua, mas na escola às vezes surge essa questão de proibição de uso de língua crioulo. É comum ver comunicado na escola, na sala de aulas, dizendo que é proibido falar crioulo na escola. Eu passei por essa situação, sabe? Imagine uma criança, eu não sei se ainda se dá tempo, eu posso só trazer alguns relatos da minha experiência que eu Sim, pois não. compartilhei no livro, né? Falando sobre esse problema de proibição de proibição do uso da língua crioulo na escola, né? Por exemplo, uma criança que costuma conviver com a sua avó em casa, passa toda hora falando em língua crioula, sabe? Escuta historinhas na língua crioula ou na sua língua mesmo étnico, né? E quando chega na escola, ele é obrigado a falar a língua portuguesa. Essa língua não faz parte da sua convivência. Você escuta a história na sua casa a partir de uma outra língua, chega na escola, é obrigado a falar uma outra língua. Isso dificulta o aluno muito na questão na questão justamente de sistematização do conhecimento, porque é muito difícil fazer tradução de uma língua para outra. Tem alguns vocabulários que eu não conheço em língua portuguesa, mas eu sei falar em língua crioula, sabe? E isso dificultou bastante. Eu me lembro uma vez, né? Eu acho que foi. Eu não me lembro qual série que eu estava estudando ainda no ensino médio. Foi ensino médio, ensino. Sim, foi ensino médio, justamente. Aí eu fui na minha aldeia, fui passar férias de Natal e Novo Ano. Eu passei um tempo lá com a minha avó. Ela contava-nos histórias, a gente brincava. Tem é um
Eu acho que é uma folha assim de uma árvore que a gente em Guiné a gente chama de nhanhima, sabe? Mas quando você coloca aquilo na sua pele, passa a fazer uma alergia, a pele fica coçando, sabe? Aí eu fui brincando com colegas na aldeia, um colega jogou aquilo na minha pele, eu passei praticamente uma semana, a minha pele estragou, sabe? Passei um momento assim um momento horroroso assim da vida. Cheguei na escola, eu queria contar, reportar aquela coisa, aquele acontecimento. Eu queria reportar, compartilhando aquele acontecimento com meus colegas de turma, quando o professor pergunta como foi o final do ano, conta aí o que aconteceu, onde você viajou, para contar aquilo tudo ali. Mas quando o professor pediu para falar em língua portuguesa, eu não sabia como chamavam Anhima em língua portuguesa, nem podia, assim, tentar explicar aquilo, como aconteceu o cenário, como aconteceu o cenário, quem eram pessoas envolventes, sabe? Aquela coisa assim, aquela ação, eu não podia explicar em língua portuguesa, mas se fosse em língua crioula, eu explicaria tranquilamente, sabe? Isso não só, mas tem também série de exemplos que eu dei no livro para quem tiver a oportunidade de ler um dia, vai perceber como que essa língua tem dificultado no processo de aprendizado dos alunos, principalmente na questão de sistematização do conhecimento e na divulgação do mesmo. Sim, com certeza. Inclusive, você falou da própria Unilab, eu também vejo que essa é uma das deficiências nossas, né? Poder oferecer também as disciplinas, né? Determinadas disciplinas na própria língua local. Né? Por exemplo, eu já me deparei, né, encontrando alunos conversando em crioulo, conversando em francês, né? Pois há uma identificação, né? Claro, de onde cada um vem. E a gente também acaba, de alguma maneira, desconsiderando tudo isso e trabalhando com o português oficial e descaracterizando todo o conhecimento que vocês trazem, né? Quer dizer, os estudantes trazem para a Unilab, né? Então, eu imagino que seja um dos grandes desafios. Leonel, eu sei que a gente está com o horário já meio que avançado, mas tem uma questão que é fruto ainda de um trabalho que eu tenho caminhado para escrever, tem muito a ver com a questão cultural, que é a questão dos régulos. É uma curiosidade que eu tenho, eu sei que passa um pouco por essa discussão que a gente está falando da cultura, mas de modo muito breve, o que você pode nos falar? A figura do régulo também passa pelas aldeias, não sei se distritos que a gente fala em Sal, mas de alguma maneira fez parte do seu contato aí com essa personificação do régulo, com essa autoridade? Olha, que são do régulo, régulos, de modo geral, são entidades assim muito respeitadas no nosso país. E eles faziam parte de comitê. Tipo, antes da independência, havia comitê de tabancas, comitê de aldeias. E esse comitê de aldeias era também um órgão que tinha poder de decisão. Isso funcionou paralelamente com o poder instituído pelo partido que é PGC. Por demais que exista um poder institucional, assim, entre aspas, né, de um partido, mas também existia um outro poder que funcionava em paralelo, que é o poder dos régulos. Eles tinham esse poder. Só que a partir depois de introdução do processo democrático e tudo mais, principalmente da intervenção de política externa do Banco Mundial, vai haver toda essa discussão, sabe, de tentar descentralizar o poder, de tentar tirar esses poderes na mão dos régulos, mas isso não funcionou em 100%. Até hoje em Guiné, esses régulos eles têm poder. Para um partido eleger num determinado região ou sector ou num determinado área, precisa dessa aproximação dos régulos, precisa de fazer um pacto, sabe, com os régulos, porque eles têm esse poder, têm poder de decisão. Sabe, tem poder de visão. E eles também controlam controla o poder a nível local,
sabe? Qualquer coisa que você quer fazer numa aldeia, chegar ali, construir uma escola, hospital ou qualquer serviço, é preciso que haja uma aval dos regros ou do regro local. Se ele não deu aval para construir uma escola, um centro de saúde, etc., e tudo mais, é dificilmente aquilo acontecer. Quando acontece um problema numa aldeia, antes desse problema ir até justiça institucionalizada, esse problema geralmente perpassa pela decisão do régulo. O régulo precisa de intervir para poder intermediar esse problema. Os régulos ainda são entidades bem respeitadas no nosso país. Por demais que esse modelo da democracia ocidental tentou em todo custo desautorizar o poder do régulo, mas não conseguiu no 100%. São entidades, como eu falei, bem respeitadas e elas têm poder de decisão. Tem alguma decisão que cabe o régulo. Quando você tem um problema numa aldeia, em vez de ir até centro de divisão, porque no interior tribunais não funcionam em 100%, né? Muitos tribunais foram assim desativados, outros nunca chegaram a funcionar. Em vez de ir até Bissau, num tribunal para poder fazer a queixa, entrar com processo judiciário, é muito mais fácil chamar o régulo para poder intermediar aquele litígio, porque se chegar em Bissau, muitas vezes não vai adiantar nada, porque além do processo de morosidade, que é um problema, tem questão também de corrupção, sabe? Que muitas vezes acaba contribuindo de forma direta de não resolução desses problemas. Mas quando houve intervenção de régulo, é muito mais fácil conseguir o resultado de imediato com a intervenção do régulo do que instituições oficiais judiciárias do nosso país. Só que esses régulos que você está falando, eu fiz uma observação no livro, eles não fazem parte da estrutura organizacional do nosso sistema educativo, sabe? Eles deveriam fazer parte da estrutura organizacional do sistema educativo, mas os regras não fazem parte daquilo. Elas são geralmente isoladas, ou seja, não são inclusos na tomada de decisão quando se tange problema educacional, como é de forma que é feita a divisão administrativa de representantes de sectores educativos nas regiões, ou seja, autoridades regionais de educação que toma a decisão quando o problema envolve a educação. Os regras não fazem parte dessa hierarquia. Sim. É uma crítica assim, Embora exerça alguma influência, como, por exemplo, no incentivo, na obrigatoriedade da educação escolar, da frequência às escolas, de alguma maneira ele tem uma influência sobre as famílias, né, no sentido de controlar a frequência ou de trabalhar essa questão da educação escolar. Não entendi direito, professor. Olha só, conversando com professores de Moçambique, essa questão do rego também passa pela educação escolar nesse sentido, né, no sentido de influenciar positivamente a questão da frequência escolar, do incentivo aos estudos, do retorno aos estudos para aqueles que pararam de estudar. E aí eu pergunto também se você também identifica isso em Guiné-Bissau. Se a gente pode dizer que há uma relação, ou de fato não tem nenhuma. Bom, eu não vi assim nenhum estudo falando sobre essa questão, mas pela minha experiência, eu sei que os regras, de modo geral, têm essa autoridades, ou seja, são autoridades máximas nas aldeias, e eles têm essa capacidade de influenciar as crianças ou jovens de perseguirem os seus estudos, porque são ouvidos. Uma pessoa que é Perfeito. ouvido, que tem um poder, de certa forma, quer ou não quer, ele pode influenciar um grande
quantidade de pode influenciar uma categoria de pessoas nas suas ações. Pode ser para o bem ou para o mal. No caso específico de intervenção desses agentes, né, de influenciar jovens nas suas atividades, nas suas ações, eu não conheço estudo falando sobre isso, mas é possível que haja alguns casos onde os regulos podem intervir para poder sanear algumas situações. Por exemplo, o caso de, 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 de casamento precoce, por exemplo. Quando uma criança é dada um casamento precocemente, de certa forma, às vezes acontece intervenção de regulo para que essa família não avance com aquele processo, sabe? São pessoas também bem respeitadas e tomam a decisão de acordo com a realidade de aldeia onde eles estão inseridos. Sim. Leonel, a gente já está já quase numa etapa já bem final, mas antes disso, eu gostaria que você pensasse, eu te propus isso antes, né, mas acho que é importante colocar aqui, se você fosse ministro da Educação do seu país, que desafios ou que perspectivas você teria aí para trabalhar, enfim, com essa educação escolar em Guiné-Bissau? O que você pensa aí sobre esses desafios a serem enfrentados aí pelo país? Os desafios são enormes, né? Mas é uma pergunta assim que não dá para responder uma vez só, porque quando se fala de educação, vai envolver vários outros aspectos que, de certa forma, indireta ou diretamente, vai influenciar no resultado, no bom resultado de educação. Mas se eu tiver oportunidade de desempenhar esse cargo de ministro da Educação, que eu não estou pensando, nem sei se vai acontecer, mas não é o meu objetivo também, eu vou continuar contribuindo enquanto pesquisador, ajudando, apontando soluções, erros e aplaudindo também acertos, né? Eu acho que isso deve ser um dever de um pesquisador, não necessariamente assim não necessariamente ter uma ambição nos cargos políticos. Eu acho que é muito sério pensar nesse aspecto, mas eu acredito que talvez o primeiro desafio seja colocar a educação como política de Estado. Quando você não coloca a educação quanto uma política de Estado, mas não de governo, aí fica muito difícil, porque cada governo vai chegar e tentar trazer uma perspectiva de educação de acordo com o interesse dele. Mas, no caso, quando a educação passa a ser um projeto de Estado, você tem um orçamento geral de educação fixa. Por exemplo, nosso orçamento geral está na área de educação hoje atualmente é 11%. Talvez seja um dos orçamentos, menor orçamento, fazendo comparação com outros países de sub-região, Senegal, Gâmbia, sabe, Cabo Verde e outros países assim. Guiné-Bissau é um país que apresenta um orçamento geral de certa forma muito insignificante no que tange a matéria de educação, mas foi determinado que o orçamento de educação foi determinado pelo OCDE, que o orçamento de educação no mínimo seja um 20%, mas até hoje a gente não conseguiu atingir esse número que foi assim recomendado para ter uma educação mais ou menos assim equilíbrio em relação a outros países. Quando você institucionaliza a educação como um projeto do Estado, fica muito mais fácil desenvolver projeto, porque senão fica do mesmo jeito, mas além disso também é preciso ter clareza o que tipo de educação você quer. Desenvolver a educação perpassa por vários outros fatores que eu não vou apontar aqui. Eu, de certa forma, consegui trazer alguns no meu livro, né? Envolve formação de professores, qualificação dos professores, envolve recursos humanos, recursos financeiros, sabe? Envolve pessoas capacitadas no sector, mas o Ministério da Educação, de certa forma, tem poder muito limitado em termos de decisão. Tem poder muito limitado. A gente vê que
tem vários outros agentes que vão influenciando a educação no nosso país. Você tem Banco Mundial, tem FMI, etc, etc, Cooperação Portuguesa, etc, etc. Todos esses agentes influenciam na educação, sabe? É preciso ter com calma quem quer contribuir. É preciso também observar atentamente que tipo de contribuição que é válido, que tipo de contribuição que é necessário acolher, que tipo de contribuição é preciso abrir mão, porque nem sempre quem está contribuindo, o seu parceiro no plano de desenvolvimento de educação, pode não estar trazendo resultados bons, mas ele está ali para defender o interesse dele. Eu trouxe essas questões no meu livro, mostrando como que esse agente influencia o sector educativo do nosso país. Mostrei muito bem que o atual sistema educativo ela está alinhado ao sistema de Portugal. Tem muitas pesquisas falando sobre isso. Eu dialoguei com outros autores que pesquisaram também sobre o tema, mostrando o atual sistema educativo guineense é onde sofreu influência. Se não fosse esses organismos, talvez o projeto-lei não teria sido aprovado se não fosse contribuição desses organismos. Eles que, além de contribuir, também determinaram o que eles querem que seja incluso na elaboração da lei do sistema de ensino guineense. Sim. E, Leonel, as suas respostas, a sua fala vai muito ao encontro do Dr. Daltaim, né, como eu havia colocado, e tem uma relação muito direta, né, quando está falando da questão da educação enquanto uma política de Estado e não de governo, né, que é um dos desafios, sim, a serem enfrentados. Então, ótimo, e a sua participação e contribuição para a gente é importantíssima. Mas agora eu gostaria que você dissesse, então, quais são as suas expectativas para o seu futuro? Né? Agora, então, enfim, na sua pesquisa de mestrado, agora que você já vai para um outro, né, já caminhou, né, para um outro rumo aí da educação, quais são as suas expectativas de voltar para o seu país? Enfim, o que você tem aí de expectativa aí agora no seu trato pessoal e profissional? Nesse momento, né, como eu falei logo no início da conversa, estamos passando num momento muito difícil de pandemia e a gente precisa de ter todo cuidado, né, para ser mais fortalecido, enfrentar o desafio que vai vir pós-pandemia. Mas no momento, enquanto pesquisador, né, você sabe muito bem que o pesquisador não para, né? Todo dia você tem desafio, você tem demanda, né, que precisa enfrentar. Nesse momento, eu tô pesquisando, continuei pesquisando, né? Estou escrevendo e pesquisando. E provavelmente até final desse ano deve ser um outro trabalho meu, que eu vou retomar o diálogo inicial que eu desenvolvi no capítulo 2 do livro, se eu não estiver errado. Vou trabalhar sobre formação de quadro nas zonas libertadas, né, de Guiné. Eu estou assim, bem avançado na produção, na escrita e tudo mais. Provavelmente deve sair ainda esse ano, essa produção que eu estou falando, deve ser um ensaio e quase eu vou disponibilizar o trabalho para todo, né? E além disso também estou trabalhando em colaboração com colegas, a gente está desenvolvendo trabalhos em conjunto, artigos para poder divulgar, né? Sempre, não só tema ligado à Guiné-Bissau, mas também alguns temáticas ligados ao Brasil, que são de relação étnico-raciais. Eu estou aqui sempre com colegas falando sobre desenvolvendo o trabalho e eu acredito até final do ano, provavelmente deve ser uma produção meu, que eu falei há pouco, e bem provável que início do próximo ano deve ser também um outro artigo que eu não vou, ainda tá na produção, que eu não quero avançar na temática do artigo, mas de certa forma vai dialogar também com algum aspecto específico do meu livro. Lembra que o livro tem um propósito para quem quiser aprofundar pesquisa. Tem alguns aspectos que eu deixei aberto, mas agora eu preciso de retomar essa pesquisa para poder dialogar e aprofundar, porque no livro
alguns aspectos foram abertos, não foram assim aprofundados. Eu vou retomando esse diálogo e é bem provável que no início do ano que vem deve sair mais um outro artigo retomando toda a discussão da educação colonial, trazendo outros aspectos que eu não, não havia desenvolvido no livro. E estou trabalhando nesse aspecto. Eu acho que, além disso, também tem um outro artigo que eu praticamente já está sendo avaliada, que é um artigo assim escrito, né? Eu escrevi com mais 3 colegas, mais 2 colegas, aliás, né? É um artigo que a gente escreveu sobre a Unilab. É uma contribuição também que eu acho que eu tenho que dar, né? Falando um pouquinho dessa universidade que é nossa, que é a nossa casa, e deve sair ainda em dezembro desse ano, se tudo der certo, ainda falta para ser aprovado, e aspectos técnicos também que a gente ainda não trabalhou. E mais ou menos é isso, né? Com relação à Guiné-Bissau, que é o meu país, eu acho que, por enquanto, assim, não tenho muita coisa. Eu estou ainda concentrado no meu estudo de pesquisa do mestrado. Com certeza, provavelmente, quem sabe, daqui para frente, eu posso ter uma oportunidade de desenvolver um trabalho de campo lá, mas ainda a gente não tem previsão de quando isso pode acontecer. E também estou aqui um pouquinho triste, né? Porque até agora não consegui fazer lançamento do livro em Bissau. Muitas pessoas querem livro, toda hora pedido chega, pessoas falando de interesse no livro, querendo ler o livro. E a gente está assim, né? Você faz uma produção voltada ao seu país e essa produção não chega até lá. A gente fica triste, né? A produção está circulando aqui no Brasil, está circulando intensamente. Eu falei isso inicialmente na conversa, né? Estou recebendo feedback, retorno, né? Dos leitores falando do livro, elogios, críticas, sugestão, opinião. Isso ajuda bastante, mas eu queria muito ter uma oportunidade de fazer lançamento lá em Guiné, né? Em Bissau, para Sim. poder Leonel, compartilhar. já faz o contato da editora. Oi? A professora Sim, Isabel, por exemplo, que é do Piauí, ela está perguntando como faz para ter acesso ao livro. É a editora CRV. Você tem aí o contato? sim, eu tenho contato. Depois eu passo para você, mas eu não sei, Perfeito. a professora está em redenção ou como é que é? Não, essa professora é do Piauí que está com a gente. Piauí. Olha, Pronto, editoracrv.com.br, né? certo. Eu mando o link para você depois. Aí pode Perfeito. comprar pela editora. Pode comprar Eu pela estou vendo, editora. inclusive, que tem amigos seus aí, pelo menos estudantes africanos, eu não sei se são guinenses, mas que estão prestigiando. Então, eu quero agradecer demais também por eles estarem nessa live. Leonel, não vou tomar mais seu tempo, mas ao mesmo tempo quero agradecer demais pela sua contribuição, pela sua rica contribuição. Dizer para você que você tem um caminho brilhante e certamente seus textos, o que você continuar produzindo, vai servir sim de base para uma pesquisa minha que está sendo aprovada agora, para a discussão sobre educação de adultos em Guiné-Bissau. Então, certamente, eu vou utilizar seus textos, seu material como uma fonte de pesquisa para o meu trabalho e para tantos outros, né, que virão. Então, eu quero agradecer demais, né, por você ter cedido o seu tempo para conversar com a gente. Agradecer a todos que estão conosco, né, que tem aí uma fileira, né, geralmente primeira fila aí, sempre fiel aos encontros. E dizer que todo esse material está lá no YouTube, então o conteúdo necessário para cada um poder discutir, enfim, fica à disposição. Leonel, então o seu livro, eu vou continuar colocando no Instagram, colocando no Facebook, para divulgar a sua obra. E só para fechar, então, a obra chama-se Caminhos e Descaminhos do Sistema de Ensino Guinense, Avanços, Recursos e Perspectivas. Professor Leonel Vicente Mendes, editora CRV. E aí eu faço comercial do teu livro e me despeço, né, de todo mundo. Você quer uma última palavra? É importante você se despeça aí de todo mundo. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço pela oportunidade de poder compartilhar um pouco da minha produção, da minha escrita, e com certeza teremos mais oportunidade de conversar, de compartilhar junto. E também quero estender meu agradecimento aos, aos convidados, ou seja, pessoas que estão assistindo, e espero poder em brevemente compartilhar com vocês
a nova produção que deve sair daqui a 3 meses, deve sair. Aí talvez podemos ter uma outra oportunidade de falar sobre essa produção especificamente. Quando tudo estiver pronto, eu vou lhe comunicar, você vai ajudar na divulgação e você vai É, ter tem o assim, trabalho. não E me qualquer mantém coisa, informado. estou aqui à disposição por enquanto. Eu acho que a sua pesquisa que pretende fazer em Guiné vai ser uma pesquisa assim muito boa. Você vai encontrar coisas boas lá. Provavelmente você vai se surpreender. Eu não vou falar sobre Guiné. Você já sabe, né? Já tem essa convivência com estudantes guineenses de Unilab e com certeza parece que você já está dentro da casa. Mas espero que Certeza, certeza. Eu me certo. encanto cada aula que a gente vem trabalhando, a questão cultural, então é cada vez mais apaixonante. Então, o meu muito obrigado mais uma vez, obrigado a todos que estão, né, nos assistindo até essa hora. Muito boa sorte, Leonel. Nos mantenha informados, sim, e que a gente continue caminhando aí com muita saúde, com muita paz, porque é o que a gente está precisando, né? Passar logo por essa tempestade o quanto antes, né, de preferência aí, estando cada vez mais, enfim, protegidos, né, seja espiritualmente, seja fisicamente, tá bom? Então, muito obrigado, obrigado a todos e todas, tá certo? Obrigado, Isabel. Obrigado a todos, então, tá bom? Tudo de bom e até a próxima. Obrigado, Leonel. Um abraço. Obrigada, boa noite a todos. Deixa agora eu interromper a gravação.